Olá, meus amigos do coração, bom dia para todos. Hoje, 8/8/2021, 8 de agosto de 2021, eu estou aqui no Porto das Dunas, em Aquiraz, uma das praias mais lindas do estado do Ceará, e mais uma vez eu estou aqui entrando ao vivo no Facebook para cumprimentar, primeiro agradecer as homenagens que estou recebendo neste dia. Já ganhei uma garrafa de vinho de presente aqui do vizinho Marcos Valério. Cadê essa garrafa de vinho? Ah, que eu botei na geladeira. Pega aqui para mostrar para o pessoal, porque eu não entendo nada de vinho. Mas já amanheci o dia ganhando presente. Ele até veio aqui em casa novamente, trouxe outro vinho, outra taça, brindou aqui comigo, né? E o presente que eu ganhei foi esse aqui. 3 medalhas, Santa Rita. Tá aqui um presente do vizinho. Essas aí são as vantagens de você morar em um condomínio. Uma das vantagens de você morar em um condomínio é você estar cercado de pessoas maravilhosas, vizinhos do bem. E aqui no Marino Beach Park, onde nós chegamos aqui e encontramos uma administração fantástica na pessoa da dona Sueli, né? Esposa do Moraes, meu colega advogado, né? Nós encontramos também muitos vizinhos maravilhosos. E o Marcos Valério é um deles, nosso vizinho aqui, e hoje resolveu, eu fui tomar banho ali, no banheiro aqui, aqui é um flat, é pequeno, eu deixei a porta encostada, entreaberta, e ele passou e colocou a garrafa de vinho em um banco que eu coloquei lá para escorar a porta, porque aqui é muito vento. Aí fiz um vídeo com ele, estou postando aí nas redes sociais, aí no meu perfil do Facebook, e ele, achando pouco, voltou e ainda trouxe aqui uma taça de um outro vinho, ele que é um apreciador de vinhos de primeira qualidade, e me forçou aqui a tomar um vinhozinho aqui de primeira. Dizem que isso faz muito bem para o coração. O vinho, Sandra, na missa da Igreja Católica, o padre toma, né? Lá, um vinho, né? Então, esta live de hoje é para cumprimentar aqui os amigos do coração, os amigos do Facebook, os familiares, né? Os colegas advogados, as mulheres, as amigas da Sandra, do meu perfil, que estão no meu perfil, no perfil dela, os familiares, enfim, abraçar todo mundo que é pai, né? Todo mundo que é pai neste dia, né? Nós já perdemos, eu e a Sandra perdemos os nossos pais, mas eles não saem da nossa lembrança, do nosso pensamento, né? A minha condição é uma condição muito especial, porque eu sou um filho adotado, né? E aqui já tá a Alice ligando aqui, uma hora dessa. Quem tá numa live agora sou eu, minha filha. Quem está aqui na live sou eu. Atendo aqui a sua filha, Sandra. Então, ela já tá ligando aqui para me dar os parabéns aqui. Quem está na live sou eu, né? E você é a terceira. O Paulo ligou primeiro, o Fábio já ligou lá dos Estados Unidos, e agora você aí da cidade dos funcionários, né? Comendo aí. Fala aí com ela aí, Sandra. Depois eu falo com ela que eu estou aqui numa live, né? A Alice é minha terceira, minha única filha. Foi a segunda que nasceu. Nasceu primeiro o Fábio, depois a Alice, depois o Breno, depois o Paulo. Tenho 4 filhos e 4 netos, né? Então, sou um homem extremamente feliz com os meus filhos. Mas eu estava falando dos meus pais, dos pais da Sandra. Aí agora vai ficar difícil aqui a minha live, né, Sandra? Estou falando aí com a Alice, né? A minha condição é uma condição especial, como eu estava dizendo.
Sandra, abre um pouquinho aqui, do lado esquerdo da vidraça ali, porque eu sou um filho adotado. Então eu tive, naturalmente, mais de um pai. Em primeiro lugar, o Papai do Céu. Depois o meu pai biológico, que eu não sei quem foi. E depois o meu pai que me criou, que é o senhor Antônio Lima, que para mim foi um grande pai, um verdadeiro pai, o maior pai do mundo. E em seguida a vida foi me dando outros pais. Um deles, com toda certeza, foi o pai da Sandra, porque para mim não foi um sogro, foi um pai. Eu casei com a Sandra aos 18 anos, fui morar na casa dele, passar uma chuva lá, passei 11 anos. 11 anos morando com ele. E diferente do meu pai, que me dava carão, que me dava cagaço, que me dava surra, eu fazia todo tipo de presepada na casa do meu sogro, por ser muito jovem, E ele nunca me deu um carão, nunca me deu um grito, nunca me fez uma repreensão. O pai da Sandra era um homem, ela resolveu me atrapalhar, a Alice resolveu me atrapalhar aqui na hora da live. Sandra, fecha pelo menos a porta aí, ou baixa o volume do celular, Sandra. Sandra, baixa o volume do celular aí. O pai da Sandra, que foi um pai para mim, ele era uma pessoa, primeiro ele foi um ícone na família dele, a grande figura de um pai. Eu e a Sandra temos até um projeto de escrever sobre o pai dela, sobre a história de vida do pai dela, ou de fazer uma videobiografia, como eu já comecei a fazer a minha, comecei a fazer quando eu estava lá nos Estados Unidos, passando aquela temporada lá. E o meu propósito é fazer com a Sandra uma biografia do pai dela, uma videobiografia, se for o caso. A Sandra é muito tímida, ela não gosta de falar, ao contrário de mim, que já falo muito, e é por isso que o casamento dá certo, por isso que a gente já está casado aí há tanto tempo. Mas o pai da Sandra é um dos maiores exemplos de pai que eu conheci e que muita gente conheceu na vida. E eu falo isso com muita propriedade porque eu o conheci de perto. Eu fui morar na casa dele aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, quando meu filho mais velho nasceu, que foi o primeiro neto dele. E eu posso dizer com toda certeza que o senhor Severino Vanderlei Diniz, aqui eu não vou dizer doutor Severino Vanderlei Diniz, porque ele não foi batizado como doutor, ele se tornou depois doutor, dentista, formado pela Universidade Federal do Ceará. O nome dele era Severino Vanderlei Diniz e ele nasceu no Rio Grande do Norte, por sinal, por coincidência, o meu conterrâneo de estado, porque eles vêm da família Vanderlei Diniz, essa mistura de família, de nomes e de estados, As famílias do Rio Grande do Norte, fronteira com a Paraíba, ali naquela parte da Paraíba, em Cajazeiras. A Sandra já está ali, não pode me dar maiores informações. E o sítio fica próximo da cidade que ele nasceu, parece que é na cidade de Serra Negra, próximo a Serra Negra, onde ele nasceu. Então, ele, de uma família de uma dezena de filhos, resolveu vir para Fortaleza e enfrentar a vida aqui sem nada, na casa de parentes. Os irmãos já tinham vindo para cá, a maioria veio para cá, e ele veio. É uma história muito bonita, a história do meu sogro, porque ele veio, começou a trabalhar aqui, aí botou uma bodega lá no São João do Tauape, e lá de onde ele veio, quem era batizado pelo nome de Severino, recebia o apelido de Biró. Era chamado de Biró, o apelido de Biró era chamado de Bill. Então lá no bairro do São João do Tauape, ele ficou conhecido como Biró. Aí, a história aqui bem resumida dele, é que ele conheceu a minha sogra, na juventude, isso na década de 50, há
década de 50, nós estamos falando ainda na primeira metade do século passado. E vocês imaginem o preconceito, os preconceitos, os tabus que este casal, o meu sogro, enfrentou junto com a minha sogra, porque ela tinha saído do primeiro casamento com 3 filhos, né? Então o meu sogro, eles se apaixonaram, ela com 3 filhos do primeiro casamento, 2 homens e uma mulher, e ele, na melhor das boas intenções, ele ainda não tinha casado com ninguém, mas na melhor das boas intenções de casar, de dar a mão a uma pessoa que não tinha se dado bem por completo no primeiro casamento. Claro que sempre tem, em toda relação, mesmo que acabe, sempre tem algo positivo, e o que teve positivo no primeiro casamento dela, naturalmente, foram os filhos que ela constituiu. E embora ele tivesse a melhor das intenções, ele sofreu, junto com ela, muita pressão, muita discriminação, né, muito preconceito. Imaginem só, os 2 jovens naquela época, na década de 50, mas ele e ela resistiram a tudo isso e se casaram. E ele foi cuidar de 3 filhos que não eram dele, pelo amor que ele tinha pela minha sogra. E educou os 3 filhos deste primeiro casamento dela e teve com a minha sogra mais 3 filhos, sendo a Sandra a primeira, aí depois teve mais uma menina e depois mais um menino que tem inclusive o nome dele e herdou também a mesma profissão de dentista. E depois depois que eles cresceram, aí eu conheci a Sandra com 18 anos, casamos, jovem demais, bom dia, Hugo Maia, e fui morar na casa do meu sogro. Naquela época tudo diferente, uma casa muito grande e tudo. Aí a gente foi se acomodando, né? Eu já, pouco tempo depois, aos 21 anos, eu passei num concurso de uma das melhores empresas do Ceará e do Brasil, que era a Tele Ceará. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha tudo de bom, de assistência médica, odontológica, plano de saúde. Eu ganhava 5 salários mínimos. Depois fiz um concurso interno e passei a ganhar 10 salários mínimos. Mas a boa vida que a gente levava na casa do meu sogro e da minha sogra, a Sandra estudando também, aí ele deu um carro para a Sandra, um Fusquinha, viu? Nosso primeiro carro, deu para a Sandra e tal. E a gente foi se acomodando, querendo sair para nossa casa e tal. E isso não acontecia. Então ele teve assim uma influência muito grande na minha vida, porque dos meus 18 anos em diante, o padrão que eu fui tendo de esposo, um excelente esposo, de dono de casa, que o meu pai foi também. Então eu tive a formação com o meu pai até os 18 anos, e a partir dos 18 anos eu fui tendo a formação, esse exemplo do meu sogro, que era um cidadão conservador. Aí ele já tinha passado pela polícia, foi da polícia, aí se formou em odontologia, aí entrou no IPEC, aí já era dentista do IPEC, aí já tinha o seu consultório particular, aí se tornaram um dos melhores profissionais da odontologia do estado do Ceará, como endodontista, e era um homem completamente voltado para a família, para casa. Tinha um consultório em Cascavel, conveniado pelo INSS. Cascavel poderia ter uma rua com o nome dele, Severino Vanderlei Diniz. Eu já conversei sobre isso com a Sandra. Vamos conversar lá com o prefeito de Cascavel, com a vice-prefeita, que é a Paulinha, filha da Vera, que são amigos das antigas que conhecem o meu sogro. Muito obrigado, parabéns para você também.
um grande paizão que você é, e a todos os pais que estão nos ouvindo. Então, Cascavel aqui no Ceará pode homenagear o meu sogro lá com o nome de uma rua, de uma praça, porque o doutor Severino Vanderlei Diniz prestou seus serviços odontológicos à população carente de Cascavel por muitos e muitos anos, saindo daqui de Fortaleza, teve um período que ele ia quarta e sábado prestar serviço lá em Cascavel. E o prefeito à época, um dos prefeitos à época, que era o Jurandir, inclusive o Jurandir é pai da Paulinha, que é vice-prefeito, junto com a Vera Villarreal, que foi prefeita, foi vereadora. A Vera foi prefeita de Cascavel também, Sandra? Prefeita de Cascavel, são testemunhas da grande contribuição que o meu sogro, o odontólogo, o dentista, doutor Severino Vanderlei Diniz, deu para aquele município. Então, passando essa pandemia, eu e a Sandra vamos levar um requerimento ao prefeito, à vice-prefeita, a Paulinha, vamos conversar com a tia Rita, a Rita Villarreal, com a Vera Villarreal, vamos conversar com o Jurandir Dantas, né? Vamos conversar com as pessoas, com os vereadores da Câmara Municipal de Cascavel, para que eles façam essa justa homenagem a este grande pai que foi o meu sogro, o doutor Severino Vanderlei Diniz. Eu estou falando aqui doutor porque estou me referindo à honrosa profissão dele de dentista, lá no município de Cascavel. Embora morando em Fortaleza. Sandra, dá para fazer isso depois? Embora morando em Fortaleza, a Sandra está passando ali a vassoura no banheiro, aí o som vem todo para cá. Embora morando em Fortaleza, ele ia 2 dias por semana na cidade de Cascavel, e em uma dessas viagens ele inclusive se acidentou. Ele virou um Fusca que ele tinha. Agora no final da vida ele já ia de Vectra, né? Mas ia. O meu sogro, ele chegou ao final da vida, assim, porque ele morreu muito jovem, aos 65 anos, né? A morte do meu sogro sou eu daqui a 4 anos, imagine só, como ele morreu jovem. Não aproveitou nada da vida, se aposentou e morreu. Morreu trabalhando. Então, é um grande exemplo, uma grande referência de vida que nós temos, um homem sério, probo, honesto, de família e que influenciou demais a minha vida e foi um pai para mim. Agora, lógico que ele nunca me viu gritando com a filha dele, ele nunca me viu maltratando a filha dele, e eu não sou perfeito, não. Eu não sou, nem ele, nem ela. Mas ele nunca me viu maltratando a filha dele, então eu segui muito dos exemplos dele, né? Só para que vocês tenham uma ideia, e aqui eu falo sem medo, sem receio, porque é a verdade, né? Uma das coisas que eu me lembro do meu sogro de injustiças na vida, fora a grande injustiça que eu pratiquei para com ele, porque eu casei fugido com a filha dele, ele não teve o prazer de entrar na igreja com a filha dele, de véu e grinalda, como todo pai, pelo menos sonhava naquela época, né? Então a filha dele casou grávida e tudo, né? Isso teve mágoas, naturalmente, eu não tiro a razão dele. Diferente de hoje. Hoje é muito bom, né? Hoje é muito bom. Aí o que é que acontece? O meu sogro, ele morava de lado da igreja do São João do Tauape. Todos os domingos ele ia para a missa. Ele era um dos maiores dizimistas daquela igreja. Um homem sério, de bem. E paz, meus senhores, sem discutir religião, até porque é a minha religião católica, o maior desejo da vida dele era comungar. E ele não podia comungar, porque a minha sogra, parece que antes já tinha sido casada no católico, então eles não casaram no católico, casaram só no civil. Então, como ele, embora tendo casado com a minha sogra, criado os 3 filhos dela do primeiro casamento, e tendo 3 filhos com a minha sogra, ao total 6 filhos, uma família maravilhosa, equilibrada. Eles formaram os 6 filhos, casaram os 6 filhos, mas o meu sogro
não podia receber a hóstia consagrada porque não era casado com um religioso com a minha sogra. E a gente sabia, pelo menos eu e a Sandra, e aceitamos contestação da família, se eu estiver dando aqui alguma informação que não seja verdadeira, porque ele não era casado. Então, a gente sabia que existia uma frustração. Então, vocês vejam as injustiças que acontecem com as pessoas, até dentro das suas próprias igrejas, né? Então, religião é uma coisa que divide as pessoas. É um negócio impressionante. E não é de hoje que a Igreja Católica vem cometendo injustiça com as pessoas, não. É de muito tempo. Agora também não é só a Igreja Católica, não. Não é só ela, não. Mas há muito tempo, desde a Inquisição, né? Então, o meu sogro, além dessas características do pai maravilhoso que ele foi para os 6 filhos que ele criou, eu sou testemunha disso, e eu me considero um filho dele, porque era uma relação muito engraçada que nós tínhamos. Uma relação engraçada assim, a ponto dele ser um homem conservador, de direita, e eu fazer política de esquerda, e na época que eu era candidato a acabar o meu dinheiro, eu chegar no consultório dele e dizer, acabou o dinheiro para fazer a política. Ele abriu um birô, ele abriu uma gaveta, puxar um monte de dinheiro, 5 mil reais, e me dá para ele gastar com política. Então um homem desse não era um sogro, era um pai. Era um pai, né? Das histórias que eu lembro assim com o meu sogro, ele comprou um terreno lá atrás da casa dele, para que a gente pudesse guardar os carros, porque teve uma época que era 4 carros. Aí eu já trabalhava na Teleceará e tudo, e ele sempre tinha carro do ano, Opala do ano, os melhores carros, né? E eu lembro que uma vez o meu carro, um Chevette que eu tinha, arriou a bateria. E como estava lá atrás, tinha que empurrar o carro para pegar, né? E não tinha ninguém para empurrar o carro. Só eu e a Sandra, eu tinha que ir trabalhar. E a Sandra sempre fez tudo que eu pedia. Eu tive uma ideia, eu digo, Sandra, pega o carro do seu pai e empurra, cola na traseira do Chevette e empurra o carro para dar impulso aqui, o meu carro pegar. E a Sandra, muito obediente, pegou lá o carro do pai dela, porque a mãe dela dirigia, ia deixar o pai dela no trabalho e ficava com o carro em casa. Estamos falando aqui da época de 80, né? Que o trânsito na Teleceará era menos da metade, o trânsito em Fortaleza era menos da metade do que existe hoje, né? Aí a Sandra pegou o Opala, lembro ainda era um Opala Silverstar, verde, que ele tinha 0. Aí ela pegou o Opala e foi empurrar o meu Chevette, para o meu carro pegar. Aí ela empurrou e o meu carro pegou. Só que quebrou a lanterna do Opala do pai dela, imagine só. A lanterna do Opala do pai dela, com toda certeza, custava no mínimo o dobro da bateria do meu carro. No mínimo o dobro da bateria do meu carro. Aí eu peguei meu carro velho e fui trabalhar. Aí a mãe dela teve que pegar o carro. A mãe dela não trabalhava, o dinheiro era todo do pai dela. A mãe dela teve que pegar o carro e ir lá na concessionária, nessa época era mais autorizada, né? E trocou a lanterna do carro. Trocou a lanterna do carro, né? Teve um prejuízo, né? E eu sou do episódio logo, quebrou na hora, eu fugi, fui embora trabalhar, né? E quando eu cheguei em casa de noite, o meu sogro não olhou para mim nem com a cara feia. O meu sogro não olhou para mim nem para dizer assim, rapaz, você quebrou a lanterna do meu carro? Rapaz, você quebrou a lanterna do carro novo? No lugar de você botar uma bateria no seu carro, você quebrou foi a lanterna do carro. Então, a gente se engasga, né? Porque esse é só um pequeno exemplo das palhaçadas que eu fiz, palhaçada no bom sentido, com meu sogro, e ele só fazia uma coisa, ele olhava assim para mim e fazia desse jeito, brincando, né? Brincando. A repreensão que ele fazia comigo era assim, ó, desse jeito, né? Então eu botava música alta, eu saía no carro dele, todo domingo eu saía no carro dele com a Sandra, a gente ia jantar na casa dos meus pais, e como a gente está falando aqui de pais, né, ainda existiu o seguinte, o carinho
que o meu sogro tinha com o meu pai, com a minha mãe, e com o meu cunhado, e com a minha irmã, né? Era um negócio assim impressionante, né? Inclusive a minha irmã era cliente dele, ia para o consultório dele, pagava lá tudo direitinho, né? O meu pai também. Então o respeito que existia entre o meu sogro e o meu pai era um negócio impressionante. Impressionante. O meu pai o chamava de Doutor Severino, ele o chamava de Seu Antônio, né? E eu carinhosamente chamava o meu sogro de Biró, com todo respeito. Eu me referia a ele como Biró, né? Eu nunca me dirigia a ele assim, ele nunca se dirigia a mim, eu nunca escutei ele falar o meu nome. Não sei se é porque era Lula, ele não gostava, ele não falava assim muito diretamente, mas a gente conversava muito, brigávamos muito por conta de política, e hoje eu vejo o quanto ele tinha razão, né? O quanto ele tinha razão com relação à política, como tem ladrão no Brasil, um negócio impressionante, né? Então, este é o pai da Sandra, o doutor Severino, que criou os meus 4 filhos e que foi, assim, um avô, que às vezes eu brinco com a Isadora nas redes sociais, sou louco pelos meus netos, mas eu não chego nem aos pés do avô que foi o meu sogro. Eu não chego nem aos pés, né? É uma coisa assim impressionante. Não é à toa que o meu filho mais velho, que hoje mora fora do Brasil, é idolatra o meu sogro. Comprou foi o carro dele, o Vectra dele, o meu filho foi e comprou e mantém hoje o Vectra, porque foi do meu sogro. E a minha filha e os outros 2 também eram loucos, era assim um segundo pai. Então, foi uma das maiores referências, fora o meu pai, que foi um grande homem também, né? É o meu sogro, é o maior exemplo de pai, Tanto é que durante a vida que a gente foi educando os nossos filhos, e o mais velho foi o que deu mais trabalho assim pra gente, né? Isso acontece, normal, né? Criança, depois adolescente, as mudanças do mundo e tal. E muitas vezes quando eu e a Sandra íamos repreender o nosso filho mais velho, a gente dizia: rapaz, você ama tanto o seu avô, amava tanto o seu avô, se refere tanto ao seu avô, e se você agir dessa forma, você está indo contra os princípios do seu avô. E eu acho que isso era uma chibatada muito grande nele, porque o avô dele, o pai da Sandra, como o meu pai também, eram pessoas corretas, decentes, coerentes, justas e, acima de tudo, trabalhadores e completamente voltados para a família. E quando eu falo isso das pessoas, eu falo sempre o seguinte: não era perfeito. Perfeição só Deus. Então, no Dia dos Pais, hoje, era uma festa lá na casa do meu sogro. Inesquecível. Porque os 6 filhos se reuniam, né? Hoje tem uma que mora em Recife, uma das filhas dele, mas morou aqui muito tempo. Então nós nos reuníamos lá e tinha um detalhe muito interessante. Você podia levar o parente que você quisesse, a babá, o amigo. Quantas vezes eu não levei amigos para casa do meu sogro? Meu amigo João da Mata, quantas vezes não foi por lá? Você podia levar amigos, você podia levar os seus parentes, você podia levar quem você quisesse. Um ambiente de muita harmonia, de muita festa, de muito respeito. Você só não podia levar, você não era obrigado a levar nada para comer ou para beber. Era tudo por conta dele. Tudo por conta dele. Então a festa ia até o anoitecer. E quando eu me cedia, porque eu me cedia, teve uma vez que eu me cedi muito, passei dos limites, foi um sufoco, eu dei um trabalho tão grande ao meu sogro que, se ele fosse o homem contrário do que eu estou dizendo, ele tinha me colocado para fora da casa dele. Sabe o que foi que ele falou depois de uma semana? Você está pensando que cachaça é água? Desse jeito. Você está pensando que cachaça é água?
desse jeito. Então, o temor reverencial que eu tinha pelo meu sogro era um negócio impressionante. Então, por isso e por muitas outras coisas, que ele se tornou, assim, um exemplo de pai. Esse homem que eu estou falando, ele é tio do Orismar Vanderlei Diniz, que é um grande médico na Serra da Ibiapaba, da família Diniz. Só para dar um exemplo aqui, o Orismar era filho de um irmão dele, né? Então, é esse o doutor Severino, que tinha o irmão José, que era comerciante também no São João do Tauape, o Olavo, que também era comerciante lá no São João do Tauape, por coincidência, tudo na mesma rua, lá na Fiscal Vieira, tudo na mesma rua lá, né? Então, esse era o meu sogro, Severino Vanderlei Diniz, pessoa inesquecível, inesquecível. Era um pai, não era um sogro, era um pai. Então, nós temos esse projeto, eu e a Sandra, de fazer até uma biografia dele e de reivindicar, junto à Prefeitura de Cascavel, assim, por uma questão de justiça, uma rua, uma praça. Vou até mandar esse vídeo aqui, vou mandar para a vice-prefeita, a Paulinha. Vou mandar para a vice-prefeita, para a mãe dela, para o pai dela, para os parentes dela, que é o pessoal Vila Real, né? Para que os vereadores, se não fosse essa pandemia, eu já tinha ido lá com a Sandra, para que os vereadores de Cascavel votem um projeto de lei com o nome de uma rua para este cidadão, Severino Vanderlei Diniz, que prestou serviços como dentista em Cascavel por décadas, sem morar lá, morando em Fortaleza, mas ia toda quarta e todo sábado. Lógico que a nossa geração não vai lembrar quem é, mas se você pegar pessoas antigas, né, pessoas acima dos 70 anos, 80 anos, você fizer um levantamento, se você pegar lá os convênios do INSS local, né, das pessoas que foram atendidas lá no consultório que ele tinha lá em Cascavel, vai ser muita gente vai lembrar desse grande homem, desse grande dentista lá em Cascavel. Então, Dia dos Pais, para a gente, é só lembrança, gratidão e homenagem ao meu pai, Antônio Lima, que foi servidor do Denox. Aí foi outra figura, né, que entrou no Denox lá em Natal, né, também um grande homem, um grande pai, um cara que viveu para os filhos, né? Minha irmã casou com um militar, ele trabalhava no Denox, minha irmã trabalhava no Denox, e casou com um recruta da base aérea de Fortaleza chamado José Alves Maia. E eles casaram, aí ele foi transferido para o Rio de Janeiro, o meu cunhado, recruta. E a minha irmã, como servidora do Denox, o acompanhou, porque tinha o direito como funcionária pública federal que já era. Aí lá eles tiveram o primeiro filho. Aí a vida muito difícil lá no Rio de Janeiro. A minha mãe, que era uma grande mulher também, foi buscar o meu sobrinho lá no Rio de Janeiro assim que ele nasceu. Lá as histórias que a gente nunca esquece, né? Quando ela vinha de casa para o aeroporto lá do Galeão, parece, de volta, inclusive com a criança, o carro caiu dentro de um canal lá no Rio de Janeiro. Imagine só. Mas graças a Deus todo mundo sobreviveu e ela voltou para Natal, foi criar o meu sobrinho lá. Nessa época eu já tinha de 8 para 10 anos e eu ajudei a criar o meu sobrinho, o meu primeiro sobrinho. Troquei fraldas dele, né? Ele foi morando com a gente em Natal. Aí o meu cunhado, pedindo transferência para Natal, para voltar para Natal, no Rio Grande do Norte, que era lá onde nós morávamos. Mas ele conseguiu uma transferência aqui para Fortaleza. Fortaleza aqui era a base aérea aqui de Fortaleza era uma referência, né? Naquela época tinha os esquadrões, os chavantes, né? Não é
o que é hoje. Hoje está sucateado aí, né? Aí o meu cunhado, o local que ele conseguiu transferência aqui para o Nordeste, mais próximo de Natal, foi exatamente para cá, para Fortaleza. Aí o que foi que aconteceu? Aí aqui eles tiveram já o segundo filho, o terceiro. Aí o meu pai, Antônio Lima, servidor do Denox. O segundo é natalense, sem citar nome, né? O segundo ela foi ter lá em Natal, já para minha mãe ficar tomando conta dele, né? O segundo filho, ela já foi ter lá em Natal. Aí depois disso, o meu pai, né, dando assim um exemplo do que é ser pai, resolveu, a família é muito pequena, ele tinha um irmão lá em Natal, que era o tio Martins, que por sinal trabalhava na base aérea, só que ele era civil, trabalhava na base aérea em Parnamirim, morava em Parnamirim, casado com a Yara, e a família é muito pequena. Aí o que foi que meu pai fez? Olha só, inclusive falar nisto, falar deste assunto hoje, no Dia dos Pais, é dar exemplo do que é ser pai. Eu não estou aqui atrás de audiência, atrás de mídia, aqui eu estou fazendo um relato da minha vida. Tomar um golezinho do vinho aqui do Márcio Valério, que eu ganhei de presente, para lubrificar as cordas vocais. Então, Marco Coelho, né? Mas ele é conhecido como Márcio Valério. Então, em 1973, aos meus 13 anos, o meu pai, Antônio Lima, junto com a minha mãe, Maria de Lourdes Lima, ele toma uma iniciativa mostrando o que é ser pai, o amor de pai. Ele pediu transferência, ele como servidor público do Denox, pediu transferência aqui para o Denox, da administração central do Denox, é aqui em Fortaleza, ele pediu transferência para cá, única e exclusivamente por conta da minha irmã, para ajudar a minha irmã, para ficar perto dela, para ajudar a criar os filhos dela. Ajudar a criar assim, porque a gente sempre, todas as famílias, a gente sempre teve problema com empregada doméstica, com babá, né? A rotatividade muito grande, hoje está mais difícil ainda, né? Então, para educar as crianças, para estudar, aquele negócio todo, né? E o meu cunhado dava um trabalhinho também, porque gostava muito, gostava muito, né? Sempre gostou muito e tal. Aí o meu pai, né, cumprindo essa função abençoada, essa função universal, resolveu pedir a transferência para cá, sacrificando a minha vida de adolescente de 13 anos, que já tinha amigos lá em Natal, já tinha namoradinhas, né? Já paquerava as meninas e tal. Aí resolveu pedir transferência para cá e a gente veio. Nessa época a minha irmã já morava na rua Humberto de Campos, no São João do Tauape, próximo à igreja. E a gente veio morar na Cruz Abreu. Cruz Abreu, número 13. Ai! Número 13. A 2 quarteirões da Travessa Jaqueline, onde morava a Sandra Diniz. E foi aí que ela me conheceu, e foi aí que ela se apaixonou, e foi aí que a gente se encontrou. Então vejam só o que é que um pai faz por um filho. Nessa época, o meu pai fez isso pela minha irmã, pela filha dele, né? A filha dele já casada. Quantos anos ela tinha, Sandra? Em 73? Ela era de quando? 38. Ela era de 40. Então, em 73, ela tinha o quê? 40 anos. Já casada, mãe de 2 filhos. Aí, nessa época, o meu cunhado, ele era cabo. Ele já tinha sido promovido de recruta para soldado, ele já era cabo. José Alves Maia. Aí, olha só o sacrifício que um pai faz por uma filha já casada. E ela era até adotada também, né, Sandra? Pelo que a gente sabe, ela era filha adotada também. Os meus pais não tiveram filhos. Nós éramos adotados. Imagine só. Aí veio para cá, para Fortaleza, para ficar próximo, para poder dar apoio logístico, para poder ficar com as crianças, né? Porque os dois trabalhavam, minha irmã no Denox, o meu cunhado na base aérea.
ele gostava também, mas quem não gosta, hein? Mas ele gostava muito. Aí tava um trabalhinho danado, mas era uma pessoa maravilhosa, meu cunhado, José Alves Maia. Sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Eu cheguei aqui em Fortaleza com 13 anos, ele me colocou logo no B25 como dependente dele, que era o Clube do Sargento. Aí te colocou também, né? Também. Tu tinha carteira, né, Nessa? Dá um alô aqui. Pros pais. Desejo aqui um feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Hugo. Aí ele me tinha um carinho muito grande. Me ensinou a dirigir. Aí eles compraram um carrinho, me ensinou a dirigir. E uma coisa marcante nessa época foi que no Denox, a minha irmã precisava fazer um concurso. Naquela época, se o Hugo estiver assistindo aí, o Hugo lembra disso, existia o DASP, né, que era o Departamento de Administração do Servidor Público. E a minha irmã tinha entrado no Denox, como a maioria das pessoas entrou, sem concurso público, naquela época não existia isso. Mas nesse período, na década de 70, o DASP impôs um concurso para regularizar a situação das pessoas e tal. Então, depois de velho, a minha irmã teve que estudar para passar nesse concurso do Denox. Eu não sei se o meu pai teve que fazer esse concurso também, eu sei que ele estudava com a minha irmã. E, por coincidência, o meu cunhado, que era cabo, no mesmo período também prestava um concurso na base aérea de Fortaleza para ser promovido a sargento. Negócio impressionante. Eu lembro os dois estudando. Ele morando em Humberto de Campos e estudando para fazer o concurso. Resultado, minha irmã passou no concurso do Denox, regularizou a situação dela. O meu cunhado passou no concurso para sargento, na aeronáutica, regularizou também, ganhou a promoção para sargento, terceiro sargento. E outro fato interessante também foi que nesse período, né, eles passaram nesse concurso e o meu pai, na época o presidente da República era o general João Batista de Figueiredo, e o meu pai ganhou uma boa promoção lá no Denox, que duplicou o salário dele. Veio até a questão de uma bolsa, eu até divulguei para o pessoal do Denox com relação a essa bolsa, decreto-lei que agora eu estou esquecido do nome. Mas foi assim uma coincidência na vida da gente, porque independente dessa bolsa, que meu pai teve até uma participação lá para incorporar essa bolsa junto aos servidores do Denox, né? Eu estou fazendo aqui uma live, pessoal. Por que eu devo parar com as filmagens? Me diga aqui, você que... Por que eu devo parar com as filmagens? Eu estou aqui homenageando os pais, tomando o seu vinho, Por que eu devo parar com as filmagens? Me diga aqui. Porque eu torço Fortaleza também, Leão? Ele está comemorando o Dia dos Pais, é o vizinho Marcos Valério. Depois ele vai assistir o vídeo, né? Meu amigo pescador que me presenteou aqui com esse vinho aqui, que eu estou molhando aqui a garganta. Então, para concluir aqui a história, houve essa coincidência, né? O meu pai foi promovido por esse decreto presidencial do presidente João Batista de Figueiredo, melhorou muito a situação financeira do meu pai. A minha irmã se regularizou lá no Denox e também melhorou muito a situação financeira dela. E o meu cunhado passou no concurso para sargento lá dentro da base, o que melhorou demais a situação deles também. Aí já veio depois, aí já veio o quarto filho. Então o meu cunhado, junto com a minha irmã, eles tiveram 4 filhos, 4 homens, né? E para concluir a história, o meu cunhado terminou a vida dele como oficial da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. Então foi também um grande pai que deu oportunidade igual a todos os filhos dele, com muito sacrifício também, com muita luta, com muito trabalho. Ele educou os filhos junto com a minha irmã e deu oportunidade igual para os meus 4 sobrinhos, que hoje eu não tenho mais nem contato com eles, porque a vida muda tudo, né?
mas foi também um grande pai para os filhos dele, e para mim foi um cunhado maravilhoso, maravilhoso, fantástico, impressionante, né? Então, no Dia dos Pais, eu não posso deixar de falar do meu pai, Antônio Lima, no pai da Sandra, Severino Vanderlei Diniz, no meu cunhado, José Alves Maia, e, para concluir, eu falo também em 3 grandes pais, que é o meu filho Fábio Diniz Lima, que é pai do Levi, que hoje estão fora do Brasil, mas que me liga todos os dias, 2 vezes para mim e para a mãe. O marido da minha filha, que é o Franzé Teles, por sinal meu colega advogado, pai da Isadora, um grande marido, um grande pai também. O meu terceiro filho, que é o Breno Diniz, que hoje é o primeiro ano, o primeiro dia dos pais que ele é pai, do Bernardo. E o meu caçula, meu filho mais novo, de 32 anos, que também já é pai, né? Ele furou a fila, foi pai antes do Breno, e é pai do Pedro. Então, eu sou pai de 3 grandes pais e mais do Franzé, que eu brinco sempre dizendo que não é nem um genro, é um filho. É um filho. Então, em nome destas pessoas, eu parabenizo aqui a todos os pais do mundo. A todos os pais. Não é fácil ser pai. Perdi muitas noites de sono. Né? Você educar os filhos nesse mundo que a gente vive, de grandes mudanças, de grandes transformações. Né? Esse mundo que muitas vezes... Bora, papai, tomar um vinho, porra! Esse cara só quer fazer live, Tá aí outro paizão aí, né? Outro paizão. Quantos filhos, Marcos? Tricolor. 2 filhos, moram no sul, lá em Curitiba. Manda um abraço aí pra eles. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Pois é, então tá aí. Mais um pai aí. Me manda esse cara tomar um vinhozinho e deixar desse negócio de live. Mas essa live tá me incomodando? Não, nós vamos ter que tomar um vinho no seu dia e tal, não sei o que todo. Você não tomou tanta cachaça depois que foi vacinado? Não, rapaz, é um brinde aqui. Então tá aqui o Marcos Valério, tricolor, né? De aço, macho, Fortaleza, macho, ele é que tá dizendo aí, né? Macho, né? Então, um paizão também, um grande filho, né? Tem uma mãe centenária. Então, encerrando aqui, né? Eu, em nome desses pais que eu falei aqui, em nome do Marcos Valério, do irmão dele, do Paulinho, que mora aqui vizinho também, que é pai também, eu estava falando das dificuldades de educar os filhos, era isso que eu estava querendo concluir, né? Hoje, esse período que a gente está vivendo, eu tomei as 2 doses da vacina, o Marcos Valério tomou também as 2 doses, a gente continua se protegendo muito. Agora aqui no condomínio fica difícil, porque, pelo menos aqui na vizinhança, o prédio é pequeno, aqui já é a portaria, o vizinho entra aqui, me dá esse prazer, né? Sem máscara, eu sem máscara também. Então, ficou muito difícil, as coisas ficaram difíceis para a gente. Eu acho que já era difícil criar um filho, hoje está muito mais difícil ainda. Nesse período de pandemia, eu tentei me preparar para morrer, porque eu perdi muitos amigos, muita gente dizendo que não acreditava na doença, que não sei o que e tal, muitas teorias, muita gente não tomou nem vacina, eu aqui respeitando todo mundo, porque é a minha marca registrada, respeitar, não agredir, não faltar com respeito, não dar o que eu não quero receber. Mas, enquanto as pessoas dizem, não,
não adianta álcool, não adianta vírus, não adianta máscara, isso não existe, não sei o quê. As pessoas morrendo, a gente perdendo amigos. Então eu e a Sandra, a gente tratou de se cuidar muito. Tanto é que não pegamos, ou se pegamos não sabemos, porque podemos ser assintomáticos, né? Então eu me preparei. Algumas pessoas não vão nem acreditar no que eu vou dizer e no que eu digo sempre. Eu me preparei para morrer. Eu me preparei para ficar viúvo, porque eu sabia que se eu pegasse isso, e ainda posso pegar, porque eu tenho um colega que a mãe dele tomou as 2 doses e morreu. Ele não se conforma. Então, eu me preparei para morrer, eu me preparei para ficar viúvo, e eu me preparei para perder até um dos meus 4 filhos. Porque eu aqui no Aquiraz, isolado aqui com a Sandra, tendo todo cuidado, passando álcool em tudo, esterilizando tudo, comida e tudo, indo só pescar. Pescar eu ia muito, mas chegou um período que o negócio estava tão sério que eu ia pescar de máscara e com álcool em gel lá na praia, né? Então, e os meus filhos, um nos Estados Unidos, um fora do Brasil, e os outros 3 lá em Fortaleza. Quer dizer, se você está aqui no Aquiraz, você está convivendo com 1% da população de Fortaleza. Então a probabilidade da gente pegar o vírus era 1000 vezes menor do que estando em Fortaleza. Então eu e a Sandra ficamos mais protegidos aqui. E morrendo de medo que um dos meninos lá não pegasse. E a gente com medo de pegar e ir para um hospital, aqui na rede pública sem Covid, já tinha as suas grandes e conhecidas deficiências. Com a Covid ficou pior 10 vezes ainda. A gente vê nas pessoas na fila dos hospitais, atrás de uma UTI não tinha. Vendo até a roubalheira, né, Hugo? Tem até um negócio aí dos 17 milhões que sumiram, sei lá, aqui de Fortaleza, ninguém dá conta, o dinheiro não aparece, né? Então, a gente ficou se prevenindo aqui. E chegou uma época que eu dizia assim, o maior sonho do meu pai, como nós estamos fazendo aqui a live dos pais, o maior sonho do meu pai era ter um filho doutor. E eu realizei esse sonho dele. Eu fui ser doutor, embora só admitindo ser chamado de doutor no escritório, nas relações comerciais e no fórum. Na minha vida particular, no meu grupo de pesca, no condomínio, eu sou chamado e faço questão de ser chamado de Luiz Antônio, ou no máximo seu Luiz. Doutor é só um título, né? Só um títulozinho, né? Mas o maior sonho do meu pai era ter um filho doutor e eu realizei esse sonho dele. Mas na época da pandemia, o meu maior sonho era que os meus filhos permanecessem vivos. E por coincidência, a gente não formou nenhum doutor, eu e a Sandra, dos 4 filhos que nós temos, mas formamos 4 seres humanos fantásticos. 4 cidadãos, 4 pais de família, 4 filhos que nos amam, que nos respeitam, que se amam, que têm as suas famílias, e o amor e o carinho que eu tinha pelos meus sogros, os meus filhos até isso absorveram. Né? Até isso eles absorveram, né? O carinho, o amor e o respeito, não só pela família, pelos sogros, pelas sogras, pelos amigos, pelos vizinhos. É isso que é o bom da vida, o que nos deixa felizes, porque são todos empresários, todos independentes financeiramente, graças a Deus, e todo mundo com muita saúde, e todo mundo sempre falando só bem dos outros, só desejando o bem de todos, torcendo pela felicidade de todos, Então, ficam aqui os meus agradecimentos, agradecendo ao Marcos Valério o presente que ele me trouxe aqui, o meu vizinho, agradecendo a todas as pessoas que estarão assistindo aqui esse vídeo depois, que eu vou colocar também no nosso canal do YouTube, que agora eu mudei de nome e que se chama Curtindo os Últimos Anos da Minha Vida. Então, com muito amor, com muita gratidão a todos os pais do mundo
a todos os pais que já se foram, aos filhos que estão hoje tristes porque não tem mais os seus pais, eles estão no céu, ao lado de Deus, ao lado do Pai Todo-Poderoso, né? Vamos rezar por eles. E quem ainda tem o seu paizinho, aproveite, porque um dia chega ao fim. Então aproveite hoje. Tem até aquela música que diz: quem quiser fazer por mim, faça por mim agora. Porque o tempo urge. Ok? Muito obrigado a todos. Beijo no coração, felicidades, muita paz, muita saúde.